Era inverno de 1882. Margaret Sullivan tinha 22 anos, quando foi internada no Sanatório Trudeau, em Saranac Lake, Nova York. Os pulmões dela sangravam. A tuberculose, mesma doença que matou a mãe dela, 3 anos antes, agora devorava. Naquele momento, 1 em cada 7 americanos morria de tuberculose anualmente. Era a maior causa de morte do país. Os médicos não tinham antibióticos, streptomicina não seria descoberta por mais 62 anos. O que tinham era ar da montanha, caldo de carne, óleo de fígado de bacalhau e uma planta específica colhida nos campos ao redor do sanatório. Essa planta tinha sido usada contra essa doença por 1800 anos. Margaret recebeu o chá dessa planta 3 vezes por dia. Os pulmões inflamados acalmavam. O sangue diminuía. Ela sobreviveu, saiu na primavera de 1884 e viveu mais 47 anos. Mas aqui está o estranho. Essa mesma planta, que funcionou por quase 2.400 anos, desapareceu completamente da medicina ocidental em menos de uma década. Não foi porque parou de funcionar. Parou de ser ensinada porque alguém decidiu que lucro era mais importante que pessoas respirando. Essa plantinha tem mais nomes históricos do que a maioria das pessoas tem em sua genealogia completa. Os gregos a chamavam fomos. Os ingleses chamavam mulem alguns. Ainda dizem lungwort, que significa literalmente erva dos pulmões. Aaron's Rod, Quaker's Rouge, Emlatum, Berbascum thapsus. Você provavelmente passou por ela milhares de vezes, sem sequer notar que existe. Cresce em todo lugar. Beirão de estradal, acostamentos, terrenos abandonados, campos perturbados. A planta tem folhas macias, como veludo, cobertas por pelozinhos finíssimos, que parecem feltro genuíno. Quando você toca, sente como se estivesse tocando um tecido de luxo. No primeiro ano, forma uma roseta baixa. No segundo ano, dispara um talo único, que pode crescer até 3 metros de altura, coberto de flores amarelas pequenas, com 5 pétalas. É uma estrutura arquitetônica simples, quase invisível pela sua simplicidade. Mas aqui vem a parte que não é simples. Hipócrates a prescrevia. Não é metáfora. 2.400 anos atrás, o fundador da medicina ocidental a recomendava especificamente para pulmões. Dioscorides, aquele cara que escreveu Materia Medica, o livro que dominaria toda a medicina ocidental pelos próximos 1.500 anos, catalogou essa planta com precisão no século I DC, descrevendo-a como tratamento para tosse persistente, asma, tuberculose e expectoração de sangue. Isso exatamente. Os romanos a usavam para a doença respiratória em gado. Por isso, um dos apelidos ingleses é Bullock's Lungwort, de volta ao século IV DC. Médicos medievais europeus carregavam folhas secas dessa planta, da mesma forma que paramédicos modernos carregam adrenalina em seringas. Era tratamento de emergência. Nicholas Culpeper, em 1653, escreveu que mulem possuía propriedade peculiar de aliviar o peito de toda forma de desconfortos flemáticos e reumáticos. Na América do século XVII, os colonizadores europeus trouxeram as sementes. Os povos nativos americanos reconheceram imediatamente o valor medicinal. Cherokee preparava chá das folhas para tosse e asma. Morrigan secava e fumava em cachimbos de barro para congestão. Penobscot, Monomi, Coast Salish todos usavam. Até 1700, tinha se naturalizado em todos os estados a leste do Mississippi. Era considerada medicina americana, oficial, respeitada, confiável. E então, algo mudou radicalmente. Não foi evolução científica, foi eliminação deliberada. Voltemos a Margaret Sullivan em seu quarto no sanatório Trudeau. Os pulmões dela estavam cheios de Mycobacterium tuberculosis,
bactéria que causa tuberculose. Não havia cura. Os antibióticos não existiam, mas havia algo que funcionava, mesmo que ninguém compreendesse exatamente como. Os médicos do Trudeau Sanatorium colhiam folhas da plantinha que você encontra em qualquer ditch, secavam, fermentavam em água quente, coavam através de pano de queijo. Davam aos pacientes 3 vezes por dia. Os resultados eram consistentes e documentados. Os pacientes que bebiam aquele chá sobreviviam com mais frequência que aqueles que não bebiam. O mecanismo, que permaneceria misterioso por mais 80 anos, foi finalmente explicado pela bioquímica moderna. As saponinas nas folhas de verbascum têm a capacidade de afinar e mobilizar o muco denso que o tecido brônquico infectado produz. Não é magia, é química pura. Literalmente, reduz a viscosidade, ao mesmo tempo, a mucilagum, tipo de polissacarídeo, forma uma camada protetora sobre as membranas mucosas inflamadas, reduzindo a irritação. Mas há mais. O verbascosídeo, o composto ativo predominante nas flores, funciona através do mesmo caminho bioquímico que os inaladores de corticosteroide modernos visam. Reduz a inflamação, bloqueando a expressão de óxido nítrico sintetase, induzível exatamente o enzima que medicamentos prescritos atacam em farmácias de hoje. O mecanismo é biologicamente idêntico. Em 2010, pesquisadores liderados por Carlos Baranza, na Universidade de Nápoles, publicaram estudos no Journal of Comparative Biochemistry and Physiology, demonstrando precisamente isso. Eles induziram estado inflamatório em células humanas, depois aplicaram verbascosídeo. O composto reduziu significativamente a expressão do enzima inflamatório, reduziu produção de radicais livres. O mecanismo era identicamente similar ao de medicamentos corticosteroide de alto custo. Em 2019, pesquisadores espanhóis da Universidade de Salamanca testaram o extrato padronizador de Mullen em tecido traqueal de cobaia. A uma concentração de 100 microgramas por mililitro, produziram relaxamento significativo das vias aéreas. O efeito era broncodilatador identicamente similar ao que o albuterol Ventolin produz em inaladores comerciais. Em 2021, um ensaio clínico iraniano testou xarope de Mullen contra placebo em 40 crianças com tosse persistente. Após 7 dias, o grupo Mullen reportou 60% maior redução de sintomas. O resultado era estatisticamente significante, com P é menor que 0,05. A Comissão E da Alemanha, o órgão regulador europeu mais rigoroso para fitomedicamentos, aprovou flor de Mullen em 1990 para tratamento de tosse respiratória. Foi uma das aprovações de medicina herbal mais rigorosas da história regulatória ocidental. O UVTA americano nunca emitiu equivalente algum. Aqui, continua classificada como suplemento dietético. Ninguém pode fazer reclamação clínica, mas a ciência é clara. Funciona. Biologicamente funciona. Em 1910, um educador americano chamado Abraham Flexner publicou um relatório. Parece documento administrativo entediante. Não era. Havia sido encomendado pela Fundação Carnegie e pela Fundação Rockefeller, as duas organizações mais poderosas financeiramente do planeta naquele momento. Flexner visitou 155 escolas de medicina nos Estados Unidos e Canadá. Suas conclusões foram brutais. A maioria era inadequada. Suas recomendações foram transformativas e irreversíveis. Escolas que ensinavam medicina herbal, homeopatia, medicina ecléctica, ou qualquer abordagem que não fosse exclusivamente baseada em química farmacêutica, deveriam ser fechadas ou defundidas. Ponto final. Sem nuance, sem debate. Os resultados foram imediatos. Entre 1910 e 1921, número de escolas de medicina americanas
foi reduzido em aproximadamente 50%. Literalmente, metade desapareceu. As escolas que sobreviveram, exatamente aquelas que adotaram o modelo farmacêutico novo. E quem estava financiando essas escolas sobreviventes? A Fundação Rockefeller. Diretamente. Por que Rockefeller tinha interesse? Porque sua riqueza vinha das reservas de petróleo. Os novos medicamentos sintetizados dependiam de derivados de petróleo como matéria-prima. Quanto mais medicamentos sintetizados fossem criados e vendidos, mais petróleo era refinado e vendido. Era simples matemática econômica. Um monopólio perfeito. Mullen foi removida da farmacopeia americana em 1940. Deixou de ser classificada como medicamento. Tornou-se simplesmente uma planta selvagem. Os médicos treinados após 1920 nunca aprenderam sobre ela. Os farmacêuticos pararam de estocá-la. 2 gerações de médicos foram educadas para considerar medicina herbal como prática de curandeiros supersticiosos, de pessoas ignorantes, de folclore rural sem base científica. Isso não foi acidente, foi estratégia, não foi violência explícita. Não queimaram livros, não proibiram plantas, simplesmente deixaram de ensinar, defundiram pesquisa, desmontaram a infraestrutura educacional lentamente. Tão lentamente que ninguém realmente percebeu enquanto estava acontecendo. O conhecimento de 2.400 anos desapareceu em menos de 40 anos. Uma tradição médica inteira foi apagada, não através de supressão direta, mas através de negligência sistemática e redirecionamento de recursos econômicos. Foi arquiteturalmente perfeito. Ninguém era vilão oficialmente. Apenas decisões administrativas, apenas alocação de recursos, apenas seleção natural de qual medicina seria ensinada. A planta continuava crescendo. O conhecimento não foi destruído. Foi simplesmente apagado da consciência coletiva. E quando algo desaparece de consciência coletiva, funciona exatamente como se tivesse sido destruído. A diferença é que a destruição teria deixado cicatrizes. O esquecimento não deixa nada, nem rastros, nem perguntas. Apenas ausência. Em 1944, Selman Waksman descobriu streptomicina. Era antibiótico de verdade. Matava Mycobacterium tuberculosis diretamente. Não apenas aliviava sintomas. Eliminava o patógeno, tuberculose, que matava aproximadamente 1 milhão de americanos anualmente, tornou-se uma doença curável. Até 1947, streptomicina estava sendo produzida em massa. As pessoas tiveram esperança real de novo. Não é possível superestimar a importância disso. Famílias inteiras estavam desaparecendo. Crianças morriam. Tuberculose era uma sentença de morte prolongada. E, de repente, havia cura. O progresso médico parecia milagre. Mas aqui está o problema que ninguém mencionou. Tuberculose era apenas uma doença respiratória entre muitas. Era mais letal, sim, mas não era a única. Asma não desapareceu. Bronquite não desapareceu. Infecção respiratória crônica não desapareceu. O século XX trouxe novo tipo de problema. Cigarros. Bilhões de americanos fumavam. Fumar danificava pulmões permanentemente, criando uma geração inteira de pacientes com problemas respiratórios crônicos que nenhum antibiótico poderia resolver. Além disso, havia poluição industrial, pó de carvão, amianto, smog urbano em cidades como Nova York, Los Angeles e Chicago. Pessoas estavam sufocando, não por infecção aguda, mas por inflamação crônica e obstrução das vias aéreas. Nos anos 1960, emergências de hospitais americanos estavam superlotadas. Pessoas que não conseguiam respirar. Pessoas tomando ar engolfadas. Pessoas em pânico
porque seus pulmões não funcionavam. E aqui está a ironia histórica. A medicina que tinha tratado esse problema específico por 2.400 anos havia sido completamente esquecida. Mullen não funcionaria para tuberculose ativa como streptomicina funcionava. Antibióticos matam bactérias. Mullen reduz inflamação e mobiliza muco. São mecanismos diferentes, mas para asma, para bronquite crônica, para doença pulmonar obstrutiva crônica, para congestão pós-infecção, Mullen funcionaria perfeitamente. Havia sido usada especificamente para esses problemas por séculos, mas ninguém sabia mais colher, ninguém sabia mais preparar, ninguém sabia mais prescrever. A informação havia desaparecido. E nesse vácuo, exato, em 1966, uma equipe de pesquisa em Alananamburis, subsidiária farmacêutica britânica da GlaxoSmithKline, sintetizou uma molécula chamada salbutamol. Nos Estados Unidos, seria comercializada como albuterol. Era um agonista adrenérgico beta-2 seletivo. Relaxava músculos lisos nas vias aéreas em segundos. Para alguém sufocando, era salvação. O FDA provou em 1981, pela década de 1990, era medicamento padrão para asma globalmente. A marca Ventolin. Então a indústria inteira foi construída sobre essa molécula. Bilhões de dólares, décadas de patentes, gerações de pacientes dependentes. Em 2026, o mercado global de broncodilatadores está avaliado em 23,64 bilhões de dólares anualmente. Apenas albuterol gera 4,59 bilhões de dólares por ano. O mercado combinado de medicamentos para asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica é 92,3 bilhões de dólares. Projetado para atingir 155,25 bilhões de dólares até 2030. Praticamente 155 bilhões de dólares por ano em uma única categoria de medicamento. O único inalador Ventolin nos Estados Unidos custa entre $50 e $80. Um paciente asmático típico usa 12 a 24 inaladores por ano. Isso representa $600 a $2.000, apenas em resgate anual. Para uma população de aproximadamente 25 milhões de asmáticos nos Estados Unidos da América, estamos falando de uma transferência de riqueza de $15 a 50 bilhões de dólares do paciente para a indústria farmacêutica. Anualmente, a patente original do albuterol expirou no começo dos anos 2010. Logicamente, genéricos deveriam inundar o mercado. O preço deveria desabar. Consumidores deveriam pagar uma fração. Mas não aconteceu. Por quê? Porque a indústria farmacêutica implementou a estratégia de evergreening, desenvolvimento de versões ligeiramente melhoradas. Albuterol L, mais C corticosteroide. Albuterol L mais agente anti-leucotrieno, inalador combinado novo, patente nova, relógio de exclusividade, restarteia, 30 anos de monopólio de novo, é elegância maligna em estrutura corporativa. Não é crime tecnicamente. É estratégia legal de propriedade intelectual, mas o efeito é idêntico. Preços inflacionados, lucros gigantescos, acesso restringido para pessoas pobres, quant. Isso a planta que produz efeito expectorante idêntico não pode ser patenteada. É organismo vivo, propriedade intelectual não funciona em coisas vivas que se reproduzem. Portanto, ninguém pode monopolizar. Portanto, ninguém pode lucrar absurdamente. Portanto, ninguém investe em pesquisa. Portanto, ninguém publica estudos. Portanto, ninguém sabe que existe sistema perfeito. Autorregulador, hermético, não requer conspiração ativa. Simplesmente requer que a ignorância
seja mais lucrativa que o conhecimento, e sempre será. Mercados capitalistas incentivam monopólio e desinformação. Quando você controla a patente, você controla a narrativa. Quando você controla narrativa, você controla mercado. Quando você controla mercado, você gera bilhões. A plantinha continua crescendo livre. Produce 200.0 sementes por planta. Spread naturalmente a custos zero. Efetividade documentada, mas invisível socialmente, apagada da consciência coletiva. Apagada tão completamente que quando você passa por ela diariamente, não a vê. Você olha diretamente para ela e seu cérebro, treinado para não reconhecer aquilo, a ignora completamente. Você pode encontrar verbas contapsis em praticamente qualquer lugar da América do Norte de junho até setembro. A identificação é inequívoca. Primeiro ano. Forma roseta basal de folhas grandes, macias, com aspecto de veludo. Toque e sentirá a textura de feltro genuíno por causa dos tricomas finos que cobrem a epiderme. As folhas são verde prateadas, nunca verde escuro puro. Segundo ano, dispara um único talo, não ramificado, que cresce 60 a 300 centímetros de altura, coberto de flores amarelas pequenas, cada uma com 5 pétalas. Flores abrem sequencialmente de baixo para cima ao longo do talo. É estrutura arquitetônica reconhecível instantaneamente, uma vez que você sabe o que procurar. Cresce em solo perturbado, margens de estrada, ferrovias abandonadas, terrenos baldios, bordas de campos cultivados. Prospera em solo pobre. Requer zero água suplementar. Uma planta madura produz mínimo 100.000 a 200.000 sementes. Extremamente frutífera. Para a colheita medicinal, escolha o primeiro ano, antes da floração, quando os compostos ativos estão concentrados. Selecione plantas crescendo distantes de estradas e campos agrícolas às folhas feltrosas. Pegam pó e resíduos de pesticida facilmente. Colha na manhã, depois que o orvalho secou. Pendure em pequenos buquês em local escuro, bem ventilado por 14 dias até completa desidratação. As folhas devem quebrar facilmente, desintegrar-se entre os dedos. Para chá respiratório, use uma colher de chá de folha seca por 250 ml de água fervente. Infunda por 10 minutos, precisamente. Coe, através de filtro de café ou pano, fino os tricomas. Pequenos irritam garganta se não forem removidos completamente. Beba até 3 xícaras diárias durante episódios respiratórios agudos. As flores amarelas do segundo ano são ainda mais potentes medicalmente que as folhas, tradicionalmente infundidas em azeite puro por 14 dias em janela ensolarada depois coadas. O óleo infundido é remédio tradicional mais efetivo para infecção otológica. Aplicar 3-5 gotas diretamente no canal auditivo afetado, 2-3 vezes diárias. Documentação científica está acessível. PubMed tem centenas de estudos peer review. Comissão e monografia em fitomedicamentos é disponível, não é informação suprimida, está apenas fora da consciência mainstream. Você pode ter sua medicina de volta. Está crescendo onde você passa todo dia. Invisível apenas porque foi treinado a não ver. Margaret Sullivan saiu do sanatório Trudeau na primavera de 1884 com pulmões funcionais. Nem perfeitos tuberculose deixa cicatrizes, mas funcionais, respiráveis, viáveis. Ela viveu até 1931, aos 71 anos. 71 anos, quando sua morte deveria ter acontecido aos 22. Tuberculosa, sangrando pelos pulmões em cama de isolamento. Os médicos que a salvaram, Dr. Edward Livingston Trudeau e sua equipe, operavam dentro de tradição médica que reconhecia plantas como medicina legitimamente. Não era alternativo, não era experimental.
Era parte da educação médica oficial. Era conhecimento que vinha de Hipócrates, de Galeno, de Dioscorides, de Paracelsus. Era tradição que tinha tratado bilhões de pessoas com sucesso ao longo de 2.400 anos. Aquela tradição foi sistematicamente desmontada entre 1910 e 1940. Não, gradualmente, radicalmente, decisivamente, não porque medicina herbal parou de funcionar. Funcionava tão bem quanto sempre funcionou. Funcionava porque a economia mudou. Petróleo era mais valioso que plantas. Monopólio era mais valioso que acesso. Exclusividade era mais valioso que bem comum. E agora, em 2026, a gente vive em um mundo onde uma planta que cresceu livremente por 2.400 anos é invisível socialmente. Um inalador que custa $50, menos $80, é considerado medicamento. A alternativa livre é considerada suplemento ou folclore. Bilhões de pessoas usam medicamentos sintetizados, quando a alternativa biologicamente similar está crescendo a metros de suas casas. Uma geração de médicos foi educada para desconfiar de plantas medicinais como não científico, enquanto confiam completamente em moléculas sintetizadas. Pesquisa científica sobre fitocompostos é difundida relativamente, enquanto pesquisa sobre versões sintetizadas recebe bilhões. A ironia é que ninguém perdeu. A sabedoria está ainda ali. Herbários históricos são acessíveis. Literatura científica é publicada. Comissão e monografias existem. Você pode aprender tudo o que precisa em algumas horas de pesquisa sincera. A informação nunca foi destruída. Foi apenas socialmente apagada, removida de consciência coletiva, tornada invisível. Quando informação é apagada de consciência coletiva, funciona exatamente como se tivesse sido destruída. Pior, na verdade, destruição deixaria cicatrizes, questionamentos, investigações. Apagamento não deixa nada, apenas ausência silenciosa. Margaret Sullivan morreu há quase um século, mas seu destino viver ou morrer de doença pulmonar agora depende inteiramente de quanto dinheiro sua família tem. Se tem dinheiro para inalador, respira. Se não tem, sufoca, exatamente como nos dias de Margaret. Exceto agora, a solução grátis é invisível. Você está dirigindo na estrada hoje. Você passa por Verbascum, Tapsis, regularmente, centenas de vezes por ano, se você dirige frequentemente em qualquer região com solo perturbado. A planta está ali, crescendo, florescendo, produzindo 200.000 sementes, completamente invisível, enequant. Isso alguém está pagando $1.500 a $2.000 anualmente, em inaladores que funcionam através de mecanismo biológico, quase idêntico ao que essa planta oferece gratuitamente. O sistema não é acidental, é arquitetonicamente perfeito. Nenhuma conspiração ativa é necessária, apenas incentivos econômicos alinhados. Apenas educação direcionada, apenas difundimento de pesquisa em áreas não lucrativas, apenas deixar que a ignorância seja mais confortável que o conhecimento. Margaret Sullivan teria achado nosso esquecimento incompreensível. Ela viu os resultados, seus pulmões foram salvos. Ela viveu 47 anos, além da morte que deveria ter tido. Os médicos dela sabiam. Os pacientes sabiam. Era conhecimento experiencial imediato, impossível de negar quando você consegue respirar porque bebeu o chá. Agora nós temos luxo de negar. Temos luxo de esquecer. Temos luxo de viver em um mundo onde a ignorância é confortável porque a ignorância é conveniente. Porque admitir que uma planta livre funciona tão bem quanto medicamento de $2.000 implicaria questionar todo o sistema que foi construído, questionar a narrativa de que medicina moderna é necessariamente melhor.
questionar se realmente precisamos de todos esses medicamentos caros. A verdade incômoda é que a gente não esqueceu por acaso. Fomos ajudados a o esquecer. Sistematicamente, economicamente, educacionalmente, ao longo de décadas. De modo tão gradual que ninguém nunca realmente percebeu enquanto estava acontecendo. A plantinha ainda está ali. Está crescendo agora, em maio de 2026, exatamente como estava crescendo em 1884, quando Margaret Sullivan bebeu o chá. Está oferecendo os mesmos compostos químicos. Está produzindo os mesmos efeitos bioquímicos. Está completamente livre. Você pode recuperar o conhecimento em algumas horas de pesquisa, pode aprender a identificar em alguns minutos de observação, pode colher em uma tarde, pode preparar em cozinha comum, pode usar sem prescrição, sem efeitos colaterais significativos, sem custo, mas a pergunta real não é se você consegue, a pergunta é se você vai. Porque saber e fazer são coisas diferentes. E saber que foi deliberadamente apagado, isso muda a pergunta completamente. Nós não perdemos Mullen, apenas paramos de olhar para baixo.